Beleza, pessoal. Então, qual que é o primeiro passo que nós temos que pensar quando nós queremos fazer um DeFi bot? Bem, nós não temos que criar conta em corretoras. Esqueça tudo que você aprendeu em relação a criar bots para o mercado tradicional, uma vez que nós vamos interagir de forma direta com smart contracts. Nas aulas teóricas nós já falamos isso muito, né? Então, a primeira coisa eu preciso saber quais são os smart contracts. Bem, vai depender de com quem você vai interagir, quais são os protocolos. No nosso caso, nós vamos iniciar com 2, né? Vamos começar step by step, né? Porque não adianta querer colocar já 10, 15 protocolos. Então nós vamos iniciar aqui fazendo uma arbitragem entre a Uniswap e a SushiSwap na versão 2, tá? Que é a base, é o mínimo que você precisa conhecer. Então, a primeira coisa, eu vou precisar do endereço do router e do endereço também do Factory Smart Contract para ambos os casos. Se eu quiser colocar de um outro protocolo que siga essa mesma linha, seja clone, né? Aí eu vou ter que adicionar mais informações. Então esse é o primeiro passo. Eu vou colocar essas informações iniciais aqui num arquivo que nós vamos chamar, vai ser um arquivo JSON, que é um formato que você pode observar aqui, por exemplo, no package.json. Tem uma estrutura muito tranquila e nós vamos chamar de config.json. Aí eu vou já entregar para vocês aqui, ó. O JSON ele basicamente é como se fosse um objeto, né? É um objeto. Veja que eu vou delimitar ele entre chaves. E é uma estrutura que eu tenho aqui, então, Uniswap, e aqui dentro da Uniswap eu tenho essas duas informações, ó, que vai ser o router na versão 2, e aqui é o endereço, e o Factory. Nós vamos ver no decorrer do curso por que nós precisamos do Factory, mas você já tem uma noção que o Factory ele é o contrato responsável por criar os mercados, os pools ou os pares, certo? Toda vez que é criado um token, na nossa aula sobre o SniperBot nós já falamos bastante do Factory, então não vou me reportar as aulas do SniperBot. O router ele é utilizado para facilitar, conforme nós já falamos também, como diz ad nauseam, né? Para facilitar a operação com o pair Smart Contract. Geralmente quando a pessoa vai operar por meio da interface da Uniswap, ela está interagindo com o router, certo? E aqui também tem o endereço. Então isso aqui é informação básica, vai ter em todo o projeto DeFi, vai ter que ter o endereço dos Smart Contracts. No nosso caso nós já sabemos que nós vamos interagir com os três Smart Contracts. Ou seja, além desses dois que é o mais comum em uma série de aplicações, nós vamos interagir também com o Pair Smart Contract. Perfeito. O que conforme nós já falamos no início, né, nós vamos precisar de um arquivo .env, onde nós vamos colocar algumas informações. Nós vamos ter aí vamos criar um folder que eu vou chamar aqui de helpers, tá? Então vou criar aqui helpers. Dentro desse folder aqui nós vamos colocar uma série de funções que o nosso robô vai utilizar, que são funções básicas. Por exemplo, para todo projeto DeFi que envolva compra e venda de tokens, existem algumas informações que vão sempre existir. E essas funções nós já vamos criar basicamente aqui daí 3 arquivos que vão conter essas informações. Quais seriam? Imagine, por exemplo, uma coisa que eu preciso saber é o preço. Preciso acompanhar os preços. Então eu vou ter que ter alguma função que vá me retornar e vai calcular o preço dos tokens para que o nosso robô possa fazer o cálculo, comparar um preço com o outro, ver se é vantajoso ou não, se está de acordo com o que nós fixamos, né, como margem. Então esses arquivos eles vão estar aqui, né, nesse folder, e aí eles vão então ser invocados aí pelo nosso arquivo, que vai ser um arquivo JavaScript bot.js.
Podemos até já criar até o arquivo aqui, apenas para que vocês já entendam, né? Não vou criar dentro do helpers, né? Vou tirar aqui, aqui. Vai ser um arquivo simplesmente com a extensão js.js, certo? E o que nós temos que observar? Basicamente, para o nosso projeto, se nós fôssemos interagir só com não fôssemos utilizar Flash Loans, essa estrutura aqui já estaria suficiente, porque nós vamos instalar a Uniswap SDK, ela já nos dá uma série de acesso aos contratos, etc. Só que aí nós vamos também ter um contrato, um smart contract específico para a parte da arbitragem. Então o nosso projeto, para finalizar essa parte aqui dessa primeira estruturação, você pode pensar o seguinte: ele tem uma parte JavaScript, certo? E vai ter uma parte relacionada especificamente ao Smart Contract, que vai ser o Smart Contract que nós vamos chamar do arbitragem, que tem uma extensão .sol. Mas primeiro nós vamos entender a construção do bot, que vai basicamente, conforme nós já falamos, né, vai acompanhar, verificar se há uma modificação de preço. A cada modificação de preço ele vai checar se há alguma vantagem para que nós possamos comprar o token e vender respectivamente, né, conforme a nossa operação de arbitragem. E aí, por que disso? Porque aí, no nosso caso, nós vamos utilizar recursos para compra que não são nossos, que vão vir de um Flash Loans, mas você pode utilizar ele em algum outro projeto que de repente você não está interessado em fazer com Flash Loans, quer fazer com recursos próprios, certo? Então, é muito basicamente o que eu quero que vocês entendam aqui agora nesse primeiro momento é essa divisão que nós vamos ter entre a parte do JavaScript e depois a parte do Solidity, e aí nós vamos ter que criar um arquivo aqui, o Smart Contract, vamos ter que fazer questões de configuração, etc. E tem a parte daí do JavaScript, certo? Então a partir agora da próxima aula, a gente vai começar a trabalhar, né, nos helpers, nessas funções iniciais. Vamos ter uma visão um pouco mais geral aí do passo a passo do nosso projeto. Então, nos vemos na próxima aula.